Tio Patinhas, a saga do Tio Patinhas. Episódio de hoje, Tio Patinhas, a saga do Tio Patinhas. E hoje temos uma convidada especial aqui, Coriander, que está se escondendo e não para de dar risada. Mas tudo bem, mesmo assim a gente vai apresentar, tá? Hoje é um episódio especial aqui sobre o Tio Patinhas. Vamos lá, tudo bem? Podemos começar? Então vamos. Então, vamos começar falando o seguinte, ó. A experiência, ela tem mostrado o seguinte pra gente. Que se existe uma história, a Disney cria uma adaptação. Por exemplo, aqui, a gente pega os irmãos Grimm, né, alemães do século XIX aí, eles, na verdade eles não criaram, né, mas eles popularizaram a história da Chapeuzinho Vermelho. Em 1934, a Disney fez um desenho, uma animação da Chapeuzinho Vermelho. E os irmãos Grimm também publicaram as histórias da Branca de Neve e os Sete Anões. Em 1937, a Disney fez a animação, que é um filme, longa-metragem, né, de grande sucesso, da Branca de Neve. E em 1950, a Disney fez o filme da Cinderela, que também é uma história dos irmãos Grimm. Então, a Disney adaptou várias histórias dos irmãos Grimm, e tem gente que pensa que esses personagens são da Disney, tipo a Branca de Neve, a Cinderela, né, até o Chapeuzinho Vermelho. Eu até penso isso, né? Eu pensava agora, né? E não só deles, né? Também tem o Hans Christian Andersen, né, um autor dinamarquês que ele popularizou a história da Pequena Sereia, né? E a Disney fez em 89 o filme longa-metragem da Pequena Sereia, né? Tem gente que pensa que todas as princesas lá que aparecem na Disney são criações da Disney ou do próprio Walt Disney, mas na verdade não, são adaptações de histórias que já existiam. E também tem uma produção do 2009, que é um conto de Natal, que é uma história do Charles Dickens, que também é um autor do século XIX também. Ele fez essa história que se tornou bastante famosa. E em 2009 a Disney produziu um filme, era uma animação baseada em movimentos, né, que eles pegaram o Jim Carrey, ele serviu de base para o Ebenezer Scrooge, né, que é o pão duro, o cara que não gosta do Natal, né, e é visitado na noite de Natal por três espíritos, né. Só que essa não foi assim, a primeira adaptação, né, que a Disney fez dessa história. Sim. Um conto de Natal. Ela já havia adaptado isso antes. Ela adaptou em 1983, né, num desenho que é Um Conto de Natal do Mickey, né, em que ela pegava essa história do Charles Dickens e ela reproduzia, mas com os personagens, né, do mundo dos animais, né, o Mickey, né, os patos, a família do Pato Donald. E aí, nessa história, quem interpretava o Ebenezer Scrooge era o Tio Patinhas, né, o Tio Scrooge. E eu pensei durante algum tempo que essa animação era onde ele havia surgido. Que eu pensei, porque no original em inglês, o Tio Patinhas é o Uncle Scrooge, né? E aí eu pensei, então foi nessa animação que ele apareceu pela primeira vez. Mas na verdade não, o Tio Patinhas já existia essa animação, né? Eu até pensava que ela era mais antiga, e depois que eu fui pesquisar que eu vi que era de 83. Então, na verdade, o Tio Patinhas já havia aparecido. Aí ele aparece, né, interpretando o personagem no qual ele foi inspirado, né? Mas o surgimento dele mesmo foi em 1947, nessa revista aqui, Walt Disney, Donald Duck, a revista do Pato Donald, né, numa história chamada O Natal na Montanha do Urso, de 1947. Nossa. Então foi nesse ano que o Tio Patinhas foi criado, né? Como que é essa história aqui? Essa história começa, na verdade, o Tio Patinhas ele quer fazer um teste, né, com o Donald e os sobrinhos ali, e ele convida eles para passar, né, uma temporada numa cabana, que é dele, lá na Montanha do Urso, né, e
É a primeira vez que então a gente vê a mansão do Tio Patinhas, né? Ele aparece com uma roupa verde, né? Uma roupinha verde, que não é a roupa clássica dele, né? Que geralmente ele aparece ali. Mas o que aconteceu? Ele apareceu com esse nome, né? De Uncle Scrooge. Então em inglês ele era o Tio Scrooge, né? Em português criaram esse nome, Tio Patinhas, né? Acho que é para poder relacionar com pato, né? Que era da família dos patos. E aí ele queria, na verdade, fazer um teste. Ele queria saber se o Donald, né? Ele era corajoso, né? Se merecia ser o seu herdeiro mesmo, né? E foi assim que ele surgiu. Foi a primeira aparição dele, foi numa história em quadrinhos. E sabe quem criou o Tio Patinhas? Deixa eu chutar. Foi a Disney. Certo, mas qual a pessoa, o criador? Porque tem um monte de artistas na Disney. O Karl Barks? Opa! Acertou! Né? Então eu ia até dar um tempinho aí pra pensar na pergunta, né? Mas a pergunta quem criou o Tio Patinhas já foi respondida aqui. Karl Barks. Karl Barks, o homem dos patos. Ele que viveu quase um século, nasceu em 1901, morreu em 2000, né? Mais um aninho ele fazia 100 anos, né? Viveu 99 anos e produziu ao longo de 25 anos mais de 6 mil páginas e 500 histórias. Aqui do lado esquerdo a gente vê ele pintando, ele também pintava às vezes, né? Alguns quadros com os personagens com os quais ele trabalhava, né? Então ele é o criador do Tio Patinhas, Karl Barks. E não só o Tio Patinhas, né? Em 1948 ele também criou um outro personagem da família dos patos. Quem é esse personagem aí? É o Gastão. Isso, o Ganso Gastão, que é primo do Pato Donald. E ele tem... O que ele tem de especial? Ele tem a fama de um sortudo, né? Ele é sortudo. Ele tem uma sorte sobrenatural. Ele consegue... e o que deixa o Donald maluco, assim, né? Sempre. E, bem... o Karl Barks também criou outros personagens, né? Em 1952 ele criou um carinha que inventa muitas coisas. Quem é esse carinha? O Professor Pardal. Isso mesmo, 52, o Professor Pardal, o grande inventor, que geralmente sempre acaba inventando coisas que trazem problemas para depois ele mesmo resolver, né? Além disso, o que o Karl Barks criou mais aqui? Ele criou uma feiticeira que mora no Monte Vesúvio, na Itália. Né? Que feiticeira que é essa? Não, peraí, que eu tava na ponta da língua. A maga patológica. Né? A maga patológica, a bruxa que ela é obcecada com o quê? Pela moedinha número 1. Isso, ela quer a moedinha número 1 de Tio Patinhas para usar num feitiço. Bem, além da maga patológica, o Karl Barks também criou outros personagens que também atormentam o Tio Patinhas, né? Quem são eles? Os Irmãos Metralha. Isso, em 1951 Karl Barks criou os Irmãos Metralha, que é uma família de bandidos. Na verdade, assim, o original, né, o nome deles é Brother Beagles. Brother Beagles. São os Irmãos Beagle. Beagle é um cachorro. É porque, na verdade, todos os personagens do mundo dos patos são animais, né? Os Irmãos Metralha são cachorros, são Beagles. Nossa, eu achei que eles eram pessoas. Não. Você vê que o narizinho deles ali é um narizinho preto, né? O narizinho de cachorro. Então são os Irmãos Beagle, né? No original. Bem. Aí, o Karl Barks, ele então criou toda uma mitologia pro Tio Patinhas, né? As histórias dele ao longo de 25 anos, né? E um outro artista, o Dom Rosa, que ainda está vivo, nasceu em 51, ele reuniu todas as referências que o Karl Barks criou ao longo de 25 anos sobre o passado do Tio Patinhas, e ele criou a Saga do Tio Patinhas, né, que é uma série de histórias que conta a origem do Tio Patinhas, desde que ele era criança até ele se tornar o pato mais rico do mundo, né? E essa história foi publicada aqui no Brasil em mais de uma edição, né? Foi publicada em 2 volumes, em um volume só. Ela ganhou um prêmio, o prêmio Will Eisner. Nossa, não sabia dessa. O prêmio da Will Eisner. Will Eisner é um grande artista americano. Ele é o criador de um super-herói chamado o Spirit,
né, que é um detetive que finge que é um fantasma. Né? Ele, na verdade, assim, ele quase foi morto e ele aproveita isso para assustar os seus adversários, né, para fazer que eles pensem que ele é um fantasma. Mas o Wiley também ele criou várias histórias sobre Nova York, sobre as pessoas, o cotidiano de Nova York. E aí foi criado um prêmio com o nome dele, né, e um dos ganhadores foi essa história, a saga do Tio Patinhas, do Don Rosa. Então o Don Rosa ele aproveita muito das criações do Karl Barks, né? E aí ele, claro, ele não só pegou as referências, como ele também criou algumas coisas para complementar as histórias do Karl Barks, para dar toda a trajetória do Tio Patinhas ao longo de décadas. Então vamos começar aqui falando, né, do capítulo 0, vai ao capítulo 1, né, que é uma brincadeira aqui do Don Rosa, né? Essa aqui é a ilustração dele. Quem que é esse garotinho que aparece aí, né? Eu suspeito que seja o Tio Patinhas. Isso, esse é o jovem Patinhas, né? O menino da Escócia, ó. 1877, esse garotinho, ele tá fazendo o que? Ele tá jogando uma moedinha no ar, né? Ele tá com algumas coisas ali, né, embaixo dele. O que é aquilo ali? Que são aqueles objetos? Os materiais de engraxar sapato. Isso, materiais de engraxar sapato, né? Porque, né, a história de Patinhas começa em Glasgow, que é a capital da Escócia, né? Então é uma família escocesa, uma família que parece que está com dificuldades assim, financeiras, né? São pobres ali. Além disso, eles têm uma disputa com outra família pelas terras dos seus ancestrais, né? E aí o tio do Tio Patinhas está lá brigando com o irmão ali por causa dessas terras, né? Mas a mãe do Tio Patinhas acha que o futuro é ir para a América, né? Assim como fez o Tio Patico, que é um parente dele, o Tio Patico, que é, né? E aí, então, a família do Tio Patinhas está na Escócia, é o pai dele, o seu tio Nicolau, né? A mãe e 2 irmãs, né, que ele tem. Aí o pai do Tio Patinhas, ele faz um material de engraxate, faz a caixinha, né, pro Patinhas começar a ajudar com a família, né. Olha só aqui, ó, trabalho infantil. Mas o Patinhas não é esse bebê? Oi? Não, o Patinhas é aquele garotinho ali de camisetinha vermelha, que tá remendado. Ele ainda não apareceu? Não, aquele ali, não, aquela é uma das irmãs, a irmã mais nova. Tá. Aí o Patinhas vai então começar a trabalhar de engraxate. Aí o primeiro trabalho dele, né, ele leva meia hora para engraxar um par de botas. Ele quase se morre, né, de tão cansado que ele fica ali, porque a bota tá tão suja, né, que, né, ele tira um monte de barro da bota que tá quase sólido, né. E aí o carinha dá uma moedinha para ele, pagamento. E aí ele vê que é uma moedinha de 10 centavos americana, não é nem moeda escocesa, né? Mas essa moedinha vai ser bem importante para a vida dele, né? É a moedinha que ele chama de moedinha número 1. Né? Bem, aí o Tio Patinhas, ele resolve ir para a América, como a mãe dele sugeria, né? Aqui é essa imagem que é 1880, né? Isso aqui é o Tio Patinhas, né? Ele estava com um uniforme de capitão de navio. Mas na verdade isso aqui já é um pouco depois, porque ele foi jovem, né, para a América, para trabalhar com seu tio Patico, que já era um capitão de navio no Mississippi, no rio Mississippi. Então o jovem Patinhas, né, chegou na América, encontrou seu tio Patico, seu tio Patico encontrou num salão, seu tio Patico estava jogando, né, com um homem chamado Porcolino. Na verdade, esse nome vai aparecer várias vezes na história de Patinhas, que também é uma família de porcolinos, né, que são sempre caras que vivem de golpes, né. Então ele queria aplicar um golpe no tio Patico e o tio Patico aplicou um golpe nele, né. Então ali o Patinhas ele encontra o seu tio e na verdade ele quer arranjar um trabalho na América, mas não é com o tio, né? Mas acaba ficando com ele numa viagem, né, de barco ali. E essa viagem é bastante produtiva, né? O tio Patico consegue
recuperar um barco que ele tinha perdido, né? Ele é atacado no caminho pelos irmãos Metralha, não são os irmãos Metralha atuais, são os ancestrais dos irmãos Metralha atuais, né? Que na verdade ele descobre que tem uma família de Metralha assim que vai passando as décadas e ela sempre acaba encontrando o tio Patinhas, né? Aí depois dessa aventura, o tio Patico ele propõe que o Patinhas trabalhe com ele como aprendiz no barco, e aí depois quando ele se aposentar, né, o Patinhas pode ficar com o negócio, né? Aí o tio Patinhas aceita. Aquele sim, ali junto com o tio Patico e o Patinhas tem um ancestral do professor Pardal, não é o professor Pardal. Nossa! Aqui também outra coisa que essa história mostra é que todo mundo tem ancestrais aqui, famílias, e são todos parecidos, né? Bem, aí depois disso, né, aí já é 1882, a gente vê aqui o Patinhas de cowboy, né, armado ali com uma flecha no chapéu, com buracos de bala, né? O que aconteceu? Bem, o Patinhas resolveu, ele ficou um tempo trabalhando com o barco lá no Mississippi, mas ele resolveu que, ele queria mais. Então ele vendeu aquele negócio e ele foi pro oeste. E aí no oeste ele resolveu virar vaqueiro. Ele encontrou um escocês, né, que tinha algumas terras e gado, né, e conseguiu um trabalho de vaqueiro. Na verdade ele deu sorte, porque a primeira prova ele conseguiu ficar no cavalo, né, que ele nunca tinha montado. E na hora que ele montou no cavalo, o cavalo ficou ali tentando derrubar ele, mas ele ficou preso na sela, né? Na verdade o cinto dele enganchou na sela do cavalo, e por mais que o cavalo pulasse ele não caía, mas toda a roupa dele foi jogada pro alto ali, né? Ele ficou pelado, mas o dono, que chamava Murdo Mackenzie, contratou ele. O tio Patinhas ficou trabalhando para esse Murdo Mackenzie, e foi durante esse trabalho que o tio Patinhas conheceu um carinha especial que estava passeando ali. Era um cara que disse para ele que já era rico, né, mas queria viver de aventuras, né? E o tio Patinhas não entendia aquilo, né? Pô, por que ele quer emoções se ele já tá rico ali, né? Então, na verdade, esse personagem que ele conhece é um personagem real da história dos Estados Unidos. Sim, é Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt ele foi um militar americano e depois se tornou presidente dos Estados Unidos. Não é o que eu tô pensando. E é um daqueles que aparece no Monte Rushmore. Sabe aquela montanha que tem 4 presidentes, né, esculpidos? Então esse é um deles. É o Theodore Roosevelt. Só que nessa história aqui ele ainda não era presidente, né? Ele ainda fazia parte do exército, né? E acabou encontrando o tio Patinhas e ajudando ele a prender alguns ladrões de gado, né? E foi aí que eles ficaram amigos, né? Mas o tio Patinhas não ficou por muito tempo sendo cowboy, porque o negócio do seu patrão não tá dando muito certo, e ele teve que despedir o tio Patinhas, né? Aí o tio Patinhas resolveu ir ser minerador, né? Então ele na Califórnia, né, já havia sido descoberto várias minas de ouro, de cobre, de prata, e o tio Patinhas então foi ser minerador, né? Então já em 1884 lá vai o tio Patinhas, então, né? Só que ele também, assim como ele não tinha experiência de ser vaqueiro, ele também tinha experiência de ser mineiro, né? E aí ele ficou muito tempo lá trabalhando e nunca encontrava nada, né? Até que ele encontrou uma pessoa, né, que é o Howard Patacôncio, que já era um milionário. E esse Howard Patacôncio ajudou o tio Patinhas a descobrir um veio de cobre, né, e conseguir a propriedade dessa terra, né? E aí o tio Patinhas de repente ficou milionário, né? Ficou feliz. Só que aí uma coisa aconteceu que chateou ele a princípio, né? Que as pessoas da cidade não começaram a tratar ele mal. E aí ele não sabia o que era, falou pro Howard, né? Eram meus amigos, né? O que foi que eu fiz? Aí ele fala, ficou rico, filho. É melhor se acostumar com isso, né? Você tem o respeito deles, mas não tem o afeto. E aí o tio Patinhas falou, não preciso disso, né? Eu tenho dinheiro, né? E aí o Patacon já fica meio bravo. Eu espero não ter me enganado a seu respeito. Porque na verdade ele tinha
ajudado inicialmente o Tio Patinhas porque parecia um rapaz humilde, né? Mas o Tio Patinhas, na verdade, nesse momento ainda não se torna milionário. Porque na hora que ele consegue a terra com cobre, chega um telegrama, né? E ele já mostra que ele está ficando pão duro, né? Porque o mensageiro espera uma gorjeta, né? E ele não dá, né? E aí o mensageiro ainda fala: telegrama para o milionário e pão duro Tio Patinhas, né? Aconteceu o seguinte, é um telegrama da Escócia. Os pais estão chamando ele para voltar para a Escócia porque estão com problemas com a família, né? E aí, se ele for para a Escócia, ele não vai poder ficar com as terras, né? Aí ele então vende as terras que ele acabou de descobrir, né? E volta para a Escócia, né? Decide pela família. Ele poderia, né, nesse momento, ficar ali com as minas, né? Mas ele faz o que é certo, vai ajudar a família. E aí nós conhecemos também um garotinho bem chato, que é o filho do Howard Patacôncio, né, que não suporta pobres ali, né? E mais tarde vai virar um grande rival do Tio Patinhas, né, o pequeno Patacôncio. Aí o Tio Patinhas então ele vende as terras dele para um cara que já havia oferecido, né, um dinheiro. Claro que assim, ele consegue um bom dinheiro com as minas, mas não seria menos do que ele conseguiria se ele explorasse o cobre ao longo de anos, né? E aí o Tio Patinhas volta para a Escócia. Aqui em 1885, né? A gente vê o Tio Patinhas de armadura. Por que o Tio Patinhas está de armadura? Está com uma espada ali, né, um capacete. Ele vai voltar para suas terras, as terras dos seus ancestrais na Escócia. Porque o problema está sendo que tem uma outra família, que são os MacWhiskers, que eles querem as terras dos Mac-Patinhas, né? De qualquer jeito. E aí, então, a família do Tio Patinhas teve que voltar para o castelo dos ancestrais para proteger a sua propriedade, né? E aí, né, as irmãs do Tio Patinhas já cresceram um pouco, né? E tem uma das irmãs que ela é muito nervosa, muito irritada, e essa característica depois vai ser passada, né, para um outro parente do Tio Patinhas, né? Alguém que é muito briguento, mal-humorado e que vive explodindo, assim, né? Mas a gente vai descobrir isso mais tarde. Bem, então o Tio Patinhas foi chamado para ajudar a resolver essa disputa de terras, né? E aí a disputa acaba sendo resolvida da seguinte forma, com um duelo. Por isso que o Tio Patinhas estava de armadura. Então ele vai duelar com um dos MacWhiskers, né, com a armadura e espada dos seus ancestrais medievais. E os fantasmas dos ancestrais dos Patinhas estão no castelo observando a luta, né? Eles estão observando a luta e também ajudam o Tio Patinhas, né? E aí ele consegue vencer, né? Venceu, volta para a América, né, para continuar a trajetória dele. Aqui a gente vê aqui o Tio Patinhas, né, um pouco nervoso ali, né, vestido de cowboy ali, com as suas pistolas, né? O que será que o Tio Patinhas vai aprontar agora nessa sua ânsia de se tornar um milionário, né? Na verdade, ele não foi para a América, não. Não, ele resolveu ir para África do Sul. Por quê? Porque enquanto ele estava na Escócia, a corrida do ouro lá, ela continuava. Então, assim, não valia a pena ele voltar, porque já tinha acabado. Quem chegou primeiro conseguiu encontrar os veios. Então ele foi para outro lugar, né, onde talvez ele conseguisse explorar ouro, né, que aí era a África do Sul. Então lá se foi o Tio Patinhas para a África do Sul, né? E ali na África do Sul ele acabou encontrando uma pessoa que a princípio parecia um cara legal, que ele salvou de uns bandidos, né? Só que esse cara não era legal. Eles viajaram juntos e esse cara abandonou o Tio Patinhas no meio da savana, sem nada. Ele levou todo o equipamento, água, comida, deixou o Tio Patinhas sozinho, né? Mas ele conseguiu chegar na capital, voltar, né, depois de muito trabalho, luta ali, ele conseguiu. E ele encontrou esse sujeito e levou ele para a polícia, né? E ele prendeu ele, né? Aí esse cara fez uma promessa, ele falou que um dia ia ser rico e ia fazer o Patinhas pagar por isso, né?
Na verdade, esse carinha aqui, ele realmente vai se tornar um pato muito rico, né? O segundo pato mais rico do mundo. Seria o Pão Duro McMoney? Isso, o Pão Duro McMoney. Então, né, que depois o Tio Patinhas, ele vai... o Pão Duro McMoney estreou numa história do Karl Barks, quando o Tio Patinhas foi para a África, né? E ali os sobrinhos levaram uns apitos que atraíam animais, né? E aí tinha uma corrida para ver quem que era o pato mais rico do mundo, né? E aí o Pão Duro McMoney trapaceou a corrida inteira para impedir o Tio Patinhas de chegar no final, né? Mas aí aqui o Dom Rosa, então, ele acrescenta esse detalhe, que então o Tio Patinhas já conhecia o McMoney. Quer dizer, só que ele, essa história, o McMoney não fala o seu nome, né? Mas a gente sabe pelas ligações aqui que é o McMoney, porque ele está na África do Sul, né? Foi essa promessa que vai ficar rico, né? E tem essa rixa com o Tio Patinhas, então é o McMoney. Mas a sorte do Tio Patinhas ainda não tinha chegado na África. Ele trabalhou e não conseguia competir ali com os outros caçadores de fortuna. Já tinham chegado primeiro. Então o Tio Patinhas resolveu viajar para outro lugar. Para onde será que ele foi agora? Ele foi para a Austrália. Isso, foi para a Austrália. Lá vai o Tio Patinhas tentar ficar rico na Austrália agora. Mas como que ele achou dinheiro para ir para a Austrália, né? Na verdade, assim, ele conseguia dinheiro suficiente para viajar, né? Para os lugares, né? E aí começaram a trabalhar. Então o Tio Patinhas vai lá para a Austrália também tentar encontrar ouro. Como sempre, ele encontra bandidos, né? Mas sempre consegue fazer os bandidos darem no pé, né? E aí, mas também não conseguiu ficar rico na Austrália. Aí o que ele faz? Né? Ele resolve voltar para os Estados Unidos, mas não para a região continental dos Estados Unidos, porque em 1897 o Tio Patinhas vai procurar ouro no Alasca, né? O Alasca essa foi um golpe de sorte dos americanos, porque a Rússia vendeu o Alasca para os Estados Unidos, né? Acho que pensando, né? Aqui não tem nada nesse lugar, né? Só neve, né? Gelo aqui, e de repente encontram ouro. E aí tem uma corrida, né? Para lá, para escavar ouro, e o Tio Patinhas vai, né? Ele vai lá atrás da fortuna agora. E ali é interessante que ali o Tio Patinhas encontra alguns personagens reais, né, da história americana no Alasca, né? Aqui, por exemplo, tem o Wyatt Earp, que foi um grande pistoleiro, né? E é legal que quando o Wyatt Earp ele vai enfrentar o Tio Patinhas ali, ele fala quem é o seu nome, né? Aí ele mostra a moedinha número 1, o cara fica apavorado, né? Falando, é o Patinhas, o cowboy das terras malditas. Quer dizer que o Patinhas tinha uma fama nessa época de que era alguém perigoso. Bem, e o Tio Patinhas conhece uma pessoa bem especial para ele no Alasca, né? Em 1999. Quem que é essa personagem? Dora Cintilante. Isso, a Dora Cintilante, a grande paixão do Tio Patinhas, né? Que também é a grande dor de cabeça para ele, né? Porque na verdade ela começa dando um golpe nele, né? Mas depois ele obriga ela a trabalhar para ele, né? Eles acabam, né, se apaixonando um pelo outro, né? Bem, e tem outra pessoa que o Tio Patinhas encontra também ali no Alasca, né? Alguém que empresta dinheiro para ele, né? Que é o Porcolino Leitão. Que é descendente daquele outro porcolino que tentou enganar o seu tio Patico, né? Lá no Tennessee, quando ele trabalhava no rio Mississippi, né? Isso aqui também esses negócios que ele tinha com o porcolino vão dar uma dor de cabeça dele no futuro. Porque quando o Tio Patinhas fica realmente o pato mais rico do mundo, o porcolino vai tentar tomar fortuna dizendo que o Tio Patinhas deve dinheiro para ele. Mas o Tio Patinhas tem o recibo. Ele guardou o recibo que ele fez o porcolino assinar. Bem, e aí acontece finalmente o grande momento, depois do Tio Patinhas ter trabalhado no Mississippi, ter sido vaqueiro no oeste, ter sido mineiro em minas de cobre, depois ter voltado para a Escócia, ter trabalhado como mineiro na África do Sul, ter procurado ouro na Austrália. No Alasca, finalmente, ele encontra ouro. Muito ouro. Uma pepita do tamanho, que ele fala, do tamanho do ovo de gansa. E aí ele fala, eu estou rico, rico, rico. Aí realmente, aí ele começa a ficar rico. Agora sim. E aí tem uma mudança nele, né? Só que também essa riqueza acaba meio que
afetando a personalidade dele, né? Talvez pela combinação, né, das durezas que ele passou, de ter sido enganado várias vezes, né? Ele foi enganado pelo McMoney lá, abandonado no meio da savana, né? Os McWhiskers na Escócia queriam tomar as terras dos parentes dele. Então aquilo foi meio que embrutecendo o tio Patinhas, né? E aí ele começa meio que a se sentir, querer demonstrar poder, né? Com a riqueza, né? Bem, ele volta para a Escócia. Agora ele volta como Escócia, né, como um milionário já, né? Só que ele não é recebido muito bem, né? As pessoas chamam ele de pão duro, né? Que ele é orgulhoso, que ele despreza lá a vila. Até nessa história ele acaba participando de uma competição escocesa, né? Para provar que ele é um escocês mesmo, né? Não dá muito certo, porque na verdade ele não morou muito tempo mesmo na Escócia, né? E acabou até perdendo alguns costumes, né? A Escócia eles têm alguns esportes bem brutos, né? Como o lançamento de tronco de árvore, né? E umas coisas que o tio Patinhas não conseguiu fazer muito bem. E nessa volta o tio Patinhas ele faz um negócio que é especial para ele, assim, né? Tem um carinha que vende roupas usadas num brechó, e aí ele gosta do casaco do tio Patinhas, e ele oferece um negócio, né? Ele quer trocar o casaco do tio Patinhas por um casaquinho que ele tem ali. E aí o tio Patinhas fala, não, eu não vou trocar, né? Ele fala, esse casaco que eu estou usando aqui foi um estilista que me deu, né, de graça, em troca de fama, né? E aí ele fala, por que eu vou usar? Porque um bilionário vai usar esse casaquinho aí, né? É um casaquinho azulzinho ali, né? Com um cinturãozinho e um botãozinho amarelo, né? Aí só que o cara falou, eu pago 5 libras no seu casaco. Aí o tio Patinhas aceitou. Porque como ele tinha ganhado o casaco de graça, né, o cara tava pagando pra ele saiu no lucro. Aí, esse casaquinho foi o que ele passou a usar, né, dali em diante, né, que é pelo qual ele é conhecido, né. Bem, aí também acontece um momento, né, de despedida, né. O Patinhas ele vai voltar para América e ele vai levar suas irmãs junto, né. E ele quer levar também o pai, mas o pai não quer ir. Ele diz pro Patinhas só levar as irmãs, né? Aí fala que tá orgulhoso dele, né? Se despedem. E na verdade é porque o pai dele morre em seguida. Ele já está sentindo que vai morrer, né? A mãe dele já tinha falecido. Então aí... E um garoto que o tio Patinhas conheceu ali, chamado Jonas, ele deixa ali no castelo como zelador. Esse garoto vai ser importante depois numa outra história, né? Quando for mais velho, né? Que é uma história que o tio Patinhas ele vai voltar com seus sobrinhos, o Donald e os meninos lá, para a Escócia e vai encontrar esse garoto já adulto, né? Como zelador do castelo. Mas vamos em frente para a América agora aqui, né? Porque o tio Patinhas fez um grande negócio ao voltar para a América, né? Aqui a gente já vê ele com o seu casaquinho, né? Tradicional ali, que ele é conhecido. Mais ou menos, né? Não tá azul. Ah, sim. Na verdade tem uma variação de cores. Às vezes esse casaquinho aparece azul, às vezes aparece vermelho, né? No Brasil, tradicionalmente, o casaquinho dele é vermelho. Mas na animação DuckTales, o casaquinho é azul. Né? Não tem um acordo de cores. Mas o formato do casaquinho é esse. E ele está segurando ali um documento de propriedade, né, de Patinhas. A gente pode ver no documento assim, Duckburg, Calisota, né, Estados Unidos, USA. Então, Calisota é um estado fictício, né, que o Karl Barks criou, que na verdade seria a mistura da Califórnia com Dakota, né, que é a Calisota. E aí, Duckburg é o nome original de uma cidade que aqui a gente conhece em português como... Patópolis, né, que é Duck, que é pato, Burg. Burg é cidade, né? Então é Patópolis, cidade dos patos. O tio Patinhas comprou uma propriedade em Patópolis. E ao viajar para tomar posse dessas terras, ele acaba encontrando alguns moradores que viviam nos arredores ali de Patópolis, né? Uma família de agricultores e um casal que é a Donalda e o seu marido Tomás. Essa é a que vai ser a vovó Donalda. Vovó Donalda.
né? Que ela não é parente do tio Patinhas, a vovó Donald. Nossa. Né? Mas ela tem 2 filhos, né? Que são a Patrícia e o Patolfo. E esses filhos vão ser importantes aqui, né? Porque, na verdade, aqui que vai acontecer a união das famílias. A família da vovó Donald com a família do tio Patinhas. O que acontece é que uma das irmãs do tio Patinhas, ela fica apaixonada pelos filhos da vovó Donald, né? E aí que vai ter eles vão se tornar aparentados, então, né? Pelos seus netos. Bem, o tio Patinhas, né? Ele comprou um forte, um antigo forte americano no topo de uma colina, e essa é a propriedade, né, que ele vai construir algo bastante importante para ele, né, nessa colina. E aí ele começa a trabalhar, né? Só que tem uma pequena confusão, né? O exército americano acha que o tio Patinhas invadiu o forte, né? Um mal entendido, e acaba que então tem um ataque, né, para recuperar o forte, né? E nesse ataque o tio Patinhas reencontra um velho conhecido, que é o Theodore Roosevelt, que agora é presidente dos Estados Unidos, mas que não esqueceu que já foi soldado um dia, militar, e ele vai pessoalmente ali atacar o forte. Só que aí, tipo, nessa briga acaba que eles se reconhecem, né? E aí no final, né, o mal entendido é resolvido. Mas aí a irmã do tio Patinhas, uma delas, aquela que é mais irritada, né? Ela sozinha põe o exército americano em retirada ali, né? Bem, e aí o tio Patinhas constrói no topo da colina, no lugar do forte, uma caixa forte para guardar o dinheiro, né, que ele já tem e o que ele vai juntar a partir dali, né? Então essa é a construção, quando não havia nada quase ao redor ali da cidade, né, já tem a caixa forte. E a irmã do tio Patinhas, a irritadinha, né, ela se apaixonou ali, né, e ela vai se casar com, né, um dos filhos da vovó Donald, né? E ela vai ter um filho que vai ser bastante importante, né, para o tio Patinhas. Mas vamos em frente. Então aqui nós temos agora 1930. 1930 o tio Patinhas já é um grande milionário. Na verdade, né, o tio Patinhas ele se aproveitou da crise de 29, né, que um monte de gente quebrou, e ele comprou um monte de empresas nesse período, né? Mas antes disso, né, acontecem algumas coisas, né? As irmãs do tio Patinhas estão muito irritadas com ele, porque ele só vive viajando para conseguir dinheiro e mais dinheiro, e nunca leva elas. Aí elas resolvem exigir que ele leve as duas juntos na próxima viagem, né? Ele não quer porque ele quer que elas fiquem cuidando da caixa forte, do dinheiro, mas aí uma das irmãs, ela pega e fala, não, né, o meu noivo vai cuidar, que é o Patoso, né? O Patoso, e aí ele vai então levar as duas irmãs na sua próxima viagem, né? Eles vão para a África. Lá na África, o tio Patinhas quer comprar as terras de uma tribo, né, que são terras que ele quer explorar. Só que o feiticeiro, que é o chefe da tribo, não quer vender de jeito nenhum. O tio Patinhas fica muito irritado, ele quer comprar de qualquer jeito, né? E aí esse feiticeiro até fez uma previsão, né? Ele fala, eu vejo duas patas ofendidas pelo irmão. Elas choram pelo miserável que ele virou, né? Aí ele chorando, que tolice, por quê? Né? A gente vai saber por quê, né? O tio Patinhas, então, assim, ele não aceita o não do feiticeiro, e ele faz uma coisa muito ruim, né? Tipo assim, aquele rapazinho lá que lutou, né, foi honesto durante quase toda a vida ali, né? Dessa vez age como um vilão, ele contrata bandidos para colocar fogo nas cabanas. E aí as irmãs dele ficam decepcionadas com aquilo. E né? Elas choram, né? E aí elas choram e elas vão embora. Elas vão voltar para América e deixam lá ele sozinho. E aí o tio Patinhas engana o feiticeiro, porque ele mandou os caras lá, né? E aí depois esses caras prendem, amarram o feiticeiro numa árvore. Aí o tio Patinhas vem como se fosse ajudar e fala ao feiticeiro, é o seguinte, né? Esses caras pararem de te incomodar, você vende as terras para mim, né? E aí o feiticeiro ele assina, mas na hora, depois que ele assina, que ele vê no contrato o nome
do proprietário, que é o Patinhas, né? Que enganou o feiticeiro, né? Para conseguir as terras. E aí, só que o feiticeiro, ele jura que vai castigar o tio Patinhas, né? E aí, mas o tio Patinhas, ele não tá nem aí, né? Só que aí, quando ele volta pra cabana dele, ele vê que tem uma carta das irmãs, da Matilda e da Hortência, essas são as irmãs do tio Patinhas, falando que, né, ó, a vida dele nunca foi fácil, que ele saiu jovem, lutou muito, né? E elas tentaram entender a avareza dele, né, pelas coisas ruins que ele tinha passado, mas que agora nada justificava ele ter sido desonesto. Aí eles falaram, se você mudar de ideia, sabe onde nos encontrar. Né? Ele até, na verdade, ele até se arrepende nessa hora, né, no momento, mas não dá tempo dele pensar em voltar para elas, porque o feiticeiro, ele fez uma magia negra e mandou um zumbi perseguir o tio Patinhas. Né? E esse zumbi começa a perseguir o tio Patinhas, ele fala, não adianta, aonde ele for, o zumbi vai atrás. O tio Patinhas então ele começa a fugir do zumbi, ele fica anos fugindo de um país para o outro, tentando escapar do zumbi. Até que ele chega numa ilha que aí um outro feiticeiro consegue manter o zumbi preso lá. Mas não vai ser por muito tempo. Um dia esse zumbi vai sair e vai voltar e ir atrás do tio Patinhas. Ele vai ter que resolver esse problema que ele criou. Né? Bem, então passou 23 anos o Patinhas fugindo do zumbi. Quando ele consegue se livrar, finalmente ele volta para Patópolis. Só que aí ele tá um cara assim, bem amargurado, irritado, diferente, né? E as irmãs tinham pensado, acho que o Patinhas, depois desse tempo todo, né, talvez tenha se arrependido, mudado, fazer uma festa para ele, para receber, e ele, né, vão apresentar os filhos, né? A Dumbela e o Donald. Oh, os irmãos gêmeos. Isso, os irmãos gêmeos, tá ali o jovem Donald, né? Que fofinho. Mas o Patinhas nem olha para as crianças, né? Ele só quer saber ali da sua propriedade, chega para a secretária gritando, falando que ele quer armadilhas lá fora. E aí as irmãs, né? Quer dizer, principalmente a irmã mais irritada ali, ela fica furiosa, né? Porque ele chegou 23 anos sem dar notícia para elas, ainda trata elas daquele jeito, não quer saber dos parentes. Aí ele briga com elas, falando, se vocês não gostam aqui, então vão embora. Né? Aí ela fala, pra já, né? Se não pedir desculpas, nunca mais vai ver nenhum de nós. Né? E aí acontece a separação. O tio Patinhas fica sozinho. Né? As irmãs vão embora e ele não vai ver durante bastante tempo. Né? Seus parentes. Apesar que o Donald, antes de sair, ele vai lá e dá um chute na bunda do tio Patinhas, né? Que ele não vai esquecer disso. Aí ele fala, eu não preciso de ninguém, né? Mas na verdade em seguida ele já se arrepende, porque ele começa a lembrar, né, da vida dele, da infância, da família, né? Talvez quando ele tinha menos coisas, ele era mais feliz. Agora ele tinha dinheiro, mas estava sozinho. Bem, então aí nós chegamos num tio Patinhas, né, bem infeliz, né, tá aparecendo bem velhinho ali com a mãozinha nas costas, de bengalinha, né, 1947, né, 1947 é o ano da história de estreia dele. Ele foi publicado, Karl Barks, que aí aparece um tio Patinhas, que os meninos nem sabiam que existia, os sobrinhos, né, os três lá, o vizinho, e que aí oferece a cabana lá para eles passarem. E essa é a roupinha que ele usa na primeira história dele, um roupãozinho verde, né? Bem, nessa história do Dom Rosa, ela começa com uma cena bem triste, a mansão dele, assim, toda escura, né? E o tio Patinhas sentado numa poltrona ali, segurando uma esferinha, né, de vidro ali. Aquelas bolinhas. Aquelas bolinhas, isso, né, de neve ali, né, de Natal. E aí ele fala, Dora Cintilante. Que é a Dora Cintilante. Então aí parece que ele tá bem triste, né, assim, infeliz. E essa cena aqui, na verdade, é uma cena que foi inspirada num filme. Essa cena aqui da saga do tio Patinhas. É uma cena inspirada no filme Cidadão Kane. É um filme de 1941,
dirigido e estrelado por Orson Welles, que foi um grande ator americano, que ele adaptou a história A Guerra dos Mundos para o rádio, do H.G. Wells, e ele criou pânico nos Estados Unidos, porque as pessoas pensavam que a história que ele estava narrando era notícia, e que estava havendo uma invasão alienígena, né? Ele causou, isso foi coisa histórica. Ele acabou ficando famoso por isso. Depois ele fez esse filme, Cidadão Kane, que é a história de um garotinho pobre, que de repente a mãe dele descobre petróleo nas terras, e aí manda ele para estudar no colégio interno, quer que ele tenha uma vida melhor, mas na verdade o menino acaba crescendo sozinho, né, e se torna, ele fica infeliz porque ele gostava da vidinha dele, né, e aí ele vira um milionário, né, e tenta assim, até ser governador, né, no Nova York, né, compra um monte de coisas, constrói uma mansão, mas no final fica sozinho. Ele perde a esposa, né, os amigos, todas as pessoas, né, que eram realmente importantes. E aí o filme, na verdade, começa no final da história, que é essa cena que o Kane está segurando o globinho, né, com a casinha lá, com a neve caindo, né, e aí a cena que ele morre, né, ele deixa o globo cair, e aí ele fala assim, Rosebud, né. No caso, a adaptação da história de Tio Patinhas, o Tio Patinhas fala Dora, mas o Tio Patinhas não morre. O Tio Patinhas não morre. Né? Mas aí a relação é que no Cidadão Kane, Rosebud é o nome de uma coisa que era muito importante para ele na infância, né? E que aí, tipo assim, ele fala esse nome, poxa, eu queria ter isso, né? Eu tenho toda essa riqueza, nada dela vale, eu queria só ter Rosebud. Eu não vou falar o que é Rosebud, porque talvez a gente fala isso em um outro episódio. Deixar o suspense aí. Mas aí pro Tio Patinhas, então, quando ele fala Dora, quer dizer que a Dora foi uma coisa muito importante para ele na vida dele. E aí, né, nessa história do Dom Rosa, o dono e o sobrinho já foram na cabana da Montanha do Urso, né, do Tio Patinhas, e eles vão visitar o Tio Patinhas, né, vão pessoalmente aí. E aí os sobrinhos querem saber mais, né, perguntar por que ele deixou de ficar na cabana, por que ele convidou ele para jantar, né. Aí o dono fala, acho que ele endoidou, ele tem idade, tá velho, né? E o dono fala, ele é um covarde, né? Deve ter dado dinheiro, né? Aí ele não acredita nas histórias de Patinhas, né? Que ele viajou pra África, pra Austrália, né? Que ele foi minerador no Alasca. Mas ele não viveu aventuras lá com o Tio Patinhas? Ainda não. Então, nesse momento, né, o dono e os sobrinhos ainda não conhecem o Tio Patinhas de verdade. Não, mas antes dos sobrinhos conhecerem o Tio Patinhas, o dono de... Não. Nesse momento ainda não, o dono não viveu as aventuras. Então aquele DuckTales que eles fizeram agora da Disney, eles falam que antes dos sobrinhos... Ah, sim, na segunda versão do DuckTales, que o dono já vivia aventuras com o Tio Patinhas. Mas aí nos quadrinhos originalmente não. O Tio Patinhas, então, ele ficou separado das irmãs um tempão, né? Quer dizer, o Donald era criança, ele ficou um tempão sem ver o Donald, aí quando o Donald já era adulto, que ele voltou a falar com ele. E aí, depois que eles passaram um tempo na cabana na Montanha do Urso, o Tio Patinhas convida eles para um jantar, que ele quer... Do nada, né? Do nada. Na verdade é porque ele acha que está cansado de viver longe da família, e aí finalmente eles conhecem o Tio Patinhas. Ele fala, eu sou irmão da sua mãe, eu sou o seu tio. Tio Patinhas. Nossa, olha... E aí eles encontram o Tio Patinhas que tá meio acabadinho, curvado, né, segurando a bengalinha ali, né, todo enrugado, né. E o dono duvida que esse velhinho lá é aquele velhinho que a mãe conta que fez tanta coisa, assim, né. Mas, na verdade, eles acabam, assim, sem querer... fazendo o Tio Patinhas voltar a viver aventuras, porque ele vai mostrar a caixa forte para mostrar que eu tenho mesmo aqui uma caixa forte de dinheiro, e sem querer ele acaba levando os metralhas para lá que estavam esperando uma oportunidade de ir até a caixa forte. Mas aí o Tio Patinhas que meio que ressuscita, aí tendo que proteger o dinheiro dele, ele volta ali a ficar forte, ágil, né? E aí ele mostra que ele pode ainda viver aventuras, né? Mas depois que passa aquilo ali, ele meio que desanima de novo e fala, eu tô velho, né, tô sozinho, né? Mas aí os sobrinhos dão uma provocada e falam, pobre Tio Patinhas, já ele passou a vida inteira em busca de aventuras que se mostraram uma perda de tempo hoje.
tudo que ele conquistou vai acabar em ruína, assim como ele, começa a mexer com ele, né? Provocar, né? E aí ele pega e fica nervoso. Eu vou dar uma de 12 metralhas, eu vou construir um império, não vou ser roubado por esses mascarados, né? E aí os sobrinhos continuam cutucando ele. Mas agora todos sabem que tem a caixa forte. E daí? Eu posso dar em qualquer bandido, né? Começa a gritar, né? E aí o dono fala, parem meninos, vocês deixaram um velhinho agitado, né? E aí ele dá um chute no traseiro do Donald. Ele fala, me sinto jovem de novo. A partir daqui que eles vão começar a viver as suas aventuras em família, né? Então, essa é a saga do Tio Patinhas. Se vocês gostaram e vocês querem mais histórias sobre o Tio Patinhas ou detalhes sobre essa saga, né, sobre qualquer uma das histórias dele criadas ao longo de anos, vocês podem então comentar nos comentários, vocês podem se inscrever no canal, vocês podem compartilhar com seus amigos, e é isso.